Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 7 do curso de Teoria Clássica dos Campos. Hoje a gente vai encerrar o assunto sobre formalismo geral lagrangiano. Mais especificamente, nós vamos falar sobre os dois teoremas de Noether. E como a gente já viu, os campos se transformam aí de acordo com uma certa realização matricial, né, dos elementos do grupo, né, são exponencial da álgebra, do grupo de Lie, por exemplo, né, onde esses T's aqui são os parâmetros, esses T's são os geradores do grupo, né, e os ômegas são os parâmetros. Então, por exemplo, se forem rotações, esses ômegas estão representando ângulos, né, e esses T's aqui são as três matrizes de rotação em torno de x e y, z, como a gente já discutiu. Ou então, são transformações de Lorentz, por exemplo. Então, esses ômegas, na verdade, têm um par de índices de espaço-tempo, né? Esses T's vão ser aqueles J's, né, das transformações de Lorentz, né, geradores das transformações de Lorentz. E, de maneira geral, esse A aqui está fazendo o papel de índice, pode ser um índice de espaço-tempo, um par de índices de espaço-tempo, ou índices internos, como a gente vai comentar. Enfim, de maneira geral, esses ômegas são os parâmetros e esses T são os geradores aí para um certo grupo de transformação. Tá? Quando esses ômegas são constantes, por exemplo, rotações, né, ou translações, etc., a gente diz que esse tipo de transformação é uma transformação global. Então, imagine, né, eu transladar o meu sistema de coordenadas, ele anda como um só, todos os pontos do espaço, né, transladam da mesma maneira. Tudo bem? Já uma translação que dependa, né, do ponto que a gente está do espaço, já um pouco mais complicado, né, a gente diz que é uma transformação do tipo local. Ele depende do x, ele depende do ponto, depende localmente aí de onde a gente está falando. Tá? Então, existem transformações desses dois tipos, as transformações constantes, que a gente está mais acostumado, né, são o assunto aí do primeiro teorema de Noether. Já as transformações que dependem do ponto, vão ser transformações de gauge, como a gente vai ver, eles têm a ver com o segundo teorema de Noether. Tá? Então, vou abrir essa expressão aqui por Taylor. Como sempre, só até a primeira ordem já é suficiente, né? Está sempre trabalhando com grupos de Lie, então isso é contínuo. Basta a primeira ordem para a gente calcular as coisas. Tá? E nem as variações da ação, etc. Né? Então, abrindo aqui essa exponencial, vai ficar a matriz de identidade, né? Mais o primeiro termo aqui do expoente, o ômega t. Sim. Então, é um ômega muito pequenininho, vou representar como delta ômega. Tá? Okay? Então, a matriz de identidade tem elementos delta e j, né, que eu estou trabalhando com os índices da matriz aqui, né, da realização matricial. Tá? E o ômega t, né, o ômega só são as constantes aqui para nós, né? São os parâmetros aí de transformação. E o t é o gerador, ele sim é matriz. Tá? Então ele tem os dois índices aqui de matriz, E e J. Né? Isso vai atuar no φj, então vai te devolver φi, né? Tem a soma aqui sobre o índice J aqui, né? A convenção da soma, né? E vai estar batendo aqui, esse t vai estar atuando, né, no φ também, no φ de J também. Tá? Portanto a variação total, né, que é a diferença do campo transformado, né, mais o ponto transformado também, a transformação total, né, menos o campo
original é o ΔΦ, né, sem barra, como a gente usou na aula passada. Isso é, portanto, proporcional aí a φ, né, e a t, e lógico ao parâmetro infinitesimal de transformação. Tá? Se eu zerar esse parâmetro, eu volto ao campo original, isso é igual a zero. Tá? Eu vou escrever isso de uma maneira mais parecida com derivada aqui. Então vai ficar ΔΦ sobre ΔΩ. Tá? Isso é então, proporcional a esse produto aqui da matriz com vetor. Tá? E a variação na forma, se você lembrar da aula passada, é a variação total menos esse termo aqui devido à transformação nas coordenadas. Sim? A gente calculou isso na aula passada, na aula 6. Tá? Então, portanto, se eu precisar da variação na forma, que na verdade é o que aparece na expressão da aula passada, vai ser esse primeiro termo, né? Esse t vezes φ aqui, esse t vezes φ, menos a parte aí, né, na transformação das coordenadas. Tá? Eu posso ter, se lembre, agora a transformação tanto no campo quanto nas coordenadas. Né? E a gente já fez parte desse cálculo na aula passada, nós chegamos nessa fórmula aqui, ó, a última equação da aula passada, né, que é a variação da ação, né, é proporcional, né, a integral aí, né, o integrando é proporcional à equação de Euler, né, isso aqui é a derivada de Euler, está aqui embaixo, aqui, né, é o del L del φ menos del alfa del L del φ. Sim? Mais uma divergência total, eu ainda não joguei nada fora, sim? Porque eu quero, na verdade, o primeiro teorema a gente vai focar nessa segunda parte e o segundo teorema a gente vai focar nessa primeira parte. Tá? Onde eu escrevi, se você comparar com a aula passada, eu escrevi o delta ômega em cima e embaixo, aqui não está alterando nada, sim? Ele é uma constante, então não está alterando nada. Tá? Okay? É arbitrário, mas é uma constante, porém é arbitrária, pequena. Tá? Que a única coisa que a gente sempre pede é que nos extremos ele vai a zero. Sim? Okay? Mas a maior parte aí, então toda parte aí, tirando os extremos, ele é uma constante. Tá? Legal. Então eu tenho essa integral, né? Eu quero extremizar isso aqui. Na verdade a gente sempre quer minimizar, mas basta o extremo aqui, senão eu teria que fazer a segunda variação. Né? Certo? Eu vou extremizar isso, sim? Supondo que essa transformação é uma simetria da ação. Né? Ou seja, a ação não vai ser modificada por uma transformação desse tipo. Tá? Como os ΔA são arbitrários, não tem jeito. Esse fator aqui entre chaves tem que ser igual a zero. E, portanto, a derivada aí de Lagrange, né, vezes a variação na forma do campo, essa derivada esquisita aqui, ela menos no sinal aqui, uma divergência total, uma quadridivergência, né, como a gente já conversou na aula passada também. Né. Então, nada mais natural do que chamar esse termo aqui, entre colchetes, né, de uma corrente, tá? Em analogia aí com o eletromagnetismo. Né? Lógico, aqui eu estou pedindo que seja, né, para os φs que são solução da equação de Euler-Lagrange. Tá? Okay? A gente chama isso na concha de massa, né, ou on-shell. Tá? Okay? Tá sendo válido essa equação de Lagrange. Então, zerando esse lado esquerdo, se eu zerar o lado esquerdo, eu tenho então uma quadridivergência aí, né, igual a zero desse objeto aqui. A gente acaba, por analogia aí, com o eletromagnetismo, né, comparando com a equação da continuidade. Se você colocar aqui o J0 C ρ, né, lembre-se, del 0 é del T vezes C embaixo, né, corto C, né, fica del ρ del T, é igual a menos o gradiente aí, né, menos o divergente tridimensional de J
J a densidade de corrente, ρ a densidade de carga. Né? Você conhece a equação lá do eletromagnetismo. Tá? Isso te dá a conservação da carga num sistema isolado. Sim? Okay? A gente tem a mesma coisa aqui. Tá? Só que a novidade é que para cada azinho desse, para cada gerador de transformação, a gente vai ter uma carga, então, conservada. Então, é a mesma construção que você já viu no eletromagnetismo, né? Certo? Aqui eu só estou fazendo um pouco mais complicado, porque os índices de espaço-tempo, os dois estão unificados aqui. Tá? Mas você conhece isso do eletromagnetismo. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho essa quadridivergência igual a zero. Sim, então se eu integrar, continua sendo zero, certo? Ok? Mas isso está sendo integrado sobre uma porção do espaço-tempo. Né? O M aí pode ser todo o espaço de Minkowski, se você já estiver acostumado, mas eu vou limitar entre duas superfícies aí a um tempo, um instante T1 e um instante T2, por exemplo. Tá? Na verdade seria o hipersuperfície, são volumes. Aqui. Eu tenho um volume aqui, tem um R3 aqui, tem um R3 aqui, e eu tenho o tempo na vertical, aqui, imagina. Né? Ok? Então, se eu tomar, né, a integral dessa quadridivergência aqui, isso vai reduzir uma integral na superfície desse quadro objeto, desse quadro volume, desse hipervolume, né, que na lateral, na parte espacial, vamos dizer, XY, aqui eu não vou conseguir representar, nem vou desenhar isso. Sim? Nessa parte espacial, se você fizer isso muito distante, supor que a corrente caia a zero, né? Esse teu fluxo aqui na lateral é zero, sim? Só sobram os fluxos nessa parte de cima e na parte de baixo. Ou seja, num R3 aqui em cima e num R3 aqui embaixo. Tá? Que eu vou chamar de V1 e V2 aqui. Tá? E eles vão ter, lógico, orientações opostas. Então, um menos o outro é igual a zero e, portanto, um é igual ao outro. Tá? Mas eu nunca disse que instante é esse aqui. Por exemplo, isso aqui é um T1 qualquer, esse é um T2 qualquer, sim. Pode ser um T3 aqui no meio? Pode ser um T4 mais para baixo? Assim? Pode. Tanto faz qual T. Que instante isso tudo está sendo integrado aí nesse R3. Né? Se lembra, eu estou falando em 4 dimensões, sim? Ok? Você vai fazer em 3 mais simples lá no exercício. Tá? Então a gente vê que esse tipo de integral aqui, integrado sobre todo o R3, ele é uma constante no tempo. Tá? Lógico, eu estou supondo que a corrente vai a zero no infinito, etc. Mas então, esta expressão aqui, essa integral aqui da componente zero, é o que a gente chama de uma carga conservada. Né? Tá? Você vai provar lá que dq dt igual a zero. É o caminho contrário aqui. Tudo bem? Esse exercício é simplesmente o contrário. Tá? Ok? Então, por que você está pondo carga entre aspas aí, corrente entre aspas? Não é a carga que a gente está acostumado, não. Na verdade, esse primeiro exemplo aqui já vai fazer você olhar para isso de outra forma. Tá? Então, por exemplo, para translações, a gente já sabe que o x, né, o original aqui, vai ser simplesmente somado aqui um acréscimo constante, um delta A aqui no caso de infinitesimal, translação infinitesimal. Tá? Eu só estou escrevendo de um jeito mais cheio de ronda aqui, para você perceber o seguinte. Bom, aqui eu só escrevi delta A em cima e embaixo, eu quero que seja o delta A alfa. Tá? Para que isso seja o delta A alfa, a escolha aqui natural é que esse fator seja o delta de Kronecker. Tá? Okay. Esse fator aqui então vai transformar isso aqui num delta A alfa. Certo? E isso é uma translação? Sim. É só uma transformação no espaço-tempo? Sim. Então, o delta φ, né, dos campos, o I aqui cobre os seus N campos aí, o delta φ
é igual a zero, então, para as translações. Imagine, por exemplo, um campo que é vetorial. O vetor é uma diferença entre dois pontos. Então, não importa que você translade o seu espaço-tempo, essa diferença entre esses dois pontos continua sendo o mesmo vetor. Tá? Tem isso em mente. Sim? Então, os campos não são afetados pelas translações. Se eu substituir, né, essas duas variações aqui, né, na equação da corrente, né, então é só variação na coordenada, sim, e a variação na forma vai vir só da coordenada, sim, porque a variação total é zero, sim, então a gente vai obter, né, então uma variação na forma que é devida à coordenada, certo? Volta lá na equação 1 aqui. Você vai zerar esse pedaço, vai ter só. Não, minta. Você vai zerar essa parte aqui da variação da forma do campo, da forma total. Sim? Essa equação de cima aqui. Vai ficar só com o delta de Kronecker, sim? Então isso aqui vai ser menos o gradiente, aí, vamos dizer, né, dessa função φ, desse campo φ. Tá? Então, se eu substituir, né, isso na corrente de Noether, aqui nessa corrente, né, isso aqui é menos o del alfa, né, de φ, sim, já tem um menos aqui fora, então vai ficar mais del alfa, né, o índice A aqui, eu estou chamando o índice de espaço-tempo, agora na verdade é beta, na verdade. Vai ficar J beta alfa, tá? Então aqui vai ficar mais del beta φ, del L, del alfa φ, sim? Tá aqui, ó. Del beta φ, del L, del alfa φ, e o delta de Kronecker ali, né? Volta aqui, delta de Kronecker aqui com menos L, tem um menos aqui na frente, aqui um fator global, tá? Ok, quem é esse objeto? Isso é chamado de densidade, né, o tensor densidade de energia-momento, tá? É o canônico, né, que é o que você acha pelo Noether, né? Certo? Então, se você já notou aqui que são índices de espaço-tempo, você pode subir esses dois índices, fica mais apropriado, né? Usa a métrica para subir esse índice, então na verdade esse beta que estava embaixo vai parar em cima, né? Eu vou escrever de um jeito mais parecido com os índices aqui, o alfa na frente, aqui o beta vem depois, certo? Eu vou subir esse índice aqui, então eta, alfa, beta de L, sim? Então essa grandeza conservada, né, seria o índice zero aqui, por exemplo, o beta igual a zero, tá? Você volta aqui para trás. Então, tem a integral, né, no espaço, né, com o segundo índice zero. Esse índice aqui tem a ver com a carga. Né? Então, a carga, nesse caso aqui, né, como a gente já sabe da mecânica clássica, por exemplo, né, onde você tem invariância por translações, tanto de espaço quanto de tempo, isso na verdade tem a ver com conservação da energia do momento. Sim? Então, esse sujeito, a carga conservada, estou chamando de P aqui de propósito, esse Q, né? Esse J de T aqui, são os nomes mais comuns. Esse teu P aqui é o que a gente chama de quadrimomento total. Tá? É o quadrimomento total do seu sistema. Sim? De novo, um sistema isolado você tem energia conservada, carga conservada, sim? Okay? Então, é nada mais natural do que dizer que o que você está integrando no espaço, né, por exemplo, P0 seria energia, esse T00 aqui, né, ele vai ser, a menos do C aqui que eu estou ignorando, né, ele vai ser a densidade hamiltoniana. Sim? Esse T00 aqui vai ser a densidade de energia. Sim? Já o P, um índice espacial aqui, J0,
vai ser a densidade de momentos. Se você integrar, você acha o P vetor, né, trivetor, tá? O momento total tridimensional. Sim? Ok? Legal. Mas só tem translação? Claro que não. Né? A gente tem também as transformações de Lorentz. Né? E basta a transformação infinitesimal. Né? Certo? Então, a transformação infinitesimal, quem é esse delta x-min? Né? Isso vem do lambda. Né? Certo? Faça lambda em primeira ordem, você vai chegar nesse fatorzinho aqui. Tem esse meio aqui, porque tem um par de índices antissimétricos, né? Você se lembra lá das transformações de Lorentz, certo? 4, 2 a 2, então são 6 objetos, né? São 6 rotações e 6 pseudo-rotações robustos, sim? Okay? Então, codificados aí nesse delta ômega alfa beta, aqui, esse parâmetro infinitesimal que é constante por enquanto, sim? Okay? E se você lembrar quem são os J's, né? Exponencial do J contraído com ômega aqui, ó, né? Era o que a gente chamava de lambda, matriz lambda, sim? Da relatividade restrita, certo? Se eu expandir isso aqui do mesmo jeito que eu fiz no comecinho da aula, né? Você vai me dar uma delta de Kronecker e os J's que a gente já conhece, isso aqui era o delta alfa beta menos delta beta alfa, que você já calculou aquela tabela, né, de relações de comutação, você já está acostumado com isso aqui. São zeros e uns, sim? Ok? Aqui vai aparecer menos um, que eu subi, eu baixei, na verdade eu baixei um índice aqui, certo? Com a métrica, tá? 0, 1 e menos 1. Sim? Então esses bandos de zeros, uns e menos uns aqui são os geradores das transformações de Lorentz, certo? Ok? Eu vou deixar como exercício para você mostrar que, bom, aqui é óbvio, né? Como alfa e beta antissimétrico, isso aqui também está antissimetrizado em alfa e beta, tá? Ok? E esse resultado final aqui, se você fizer essa contração aqui, isso vai ser proporcional a ômega vezes x, certo? Que é nada mais do que uma rotação, uma pseudo-rotação em primeira ordem. Sim? Você está atuando nesse x aqui linearmente, tá? Com esse teu parzinho aqui de índices. Okay? Eu vou deixar você calcular isso aí no exercício 4, tá? E eu vou deixar também você se divertir, já que você agora já viu o que é o tensor energia-momento, pelo menos ouviu falar pela primeira vez, talvez, né? Dá para reescrever a corrente de Noether. Isso aqui é o J, eu só estou escrevendo M aqui para ficar mais apropriado com o que eu quero. Né? Dá para você reescrever essa equação 2, né? Ao invés de trabalhar com a variação na forma do campo, trabalhar com a variação total. Tá? Fica mais rápido às vezes. Sim? E aí aparece, no segundo termo aqui, aparece tensor energia-momento. Tá? Okay? Então, nesse nosso exemplinho aqui, a variação, né? A variação no campo depende de que campo que eu estou falando, né? Tá? Mas se você lembrar que, por exemplo, que o campo escalar, né, nas transformações de Lorentz ele não muda, se for um campo escalar, então, ou seja, aqui é 1, né? A variação na forma total, a variação total é igual a 0. Sim? Ou seja, esse primeiro termo aqui já é 0. Tá? Só vai sobrar esse segundo termo aqui que você vai antissimetrizar com esse pedacinho aqui, com essa expressãozinha que você vai fazer no exercício 4. Tá? Ou seja, esse primeiro termo é 0? Sim. Só sobra esse termo aqui que tem a ver com movimento. Sim? Lembre-se, isso aqui é energia e momento. Tá? Esse teu tensor aqui. Tá? Então, esse primeiro termo aqui é 0, esse outro aqui não, por causa do escalar. Então, na verdade, esta parte aqui é o que a gente chama de spin. Sim? Essa outra parte aqui é o momento angular orbital. Tá? E esse teu M, na verdade, é o momento angular total. Na verdade, a densidade
momento angular total, porque isso tem que ser integrado a componente zero, tem que ser integrado em 3 dimensões, tá? Okay? Então você percebe que esse pedacinho aqui é a densidade de spin, esse aqui é a densidade de momento angular orbital. Tá? Um outro exemplo, né? Pega um campo vetorial igual no eletromagnetismo, o AMI, ANI, sim? Como é que a variação dele? É a mesma variação que você já calculou aqui atrás. Ó. Sim, afinal de contas, isso aqui é um vetor de Lorentz. Ele tem a mesma lei, lembre-se disso, ele tem a mesma lei de transformação que o teu vetor ali do eletromagnetismo, que é um campo vetorial. Né? Esse é o potencial vetor. Sim, quadrivetor, quadripotencial. Tá? Então ele tem a mesma transformação? Sim. Ele tem a mesma transformação. Então esse seu S, nesse caso aqui, você vem aqui com esse tensorzinho antissimétrico aqui, você vai ficar com 2 termos, ó. Note, aqui é alfa, que é beta, que é alfa. Isso em geral não é zero. Tá? Então esse nome é apropriado. Né? Para um vetor o spin não vai ser zero. Para o escalar o spin é zero. Sim? Okay? E para tensores de ordem mais alta também não vai ser zero. Tá? Muito bem. E o que a gente sabe? Né? Qual que é a carga aqui? É para esse. Tá? Ele é a sua corrente de nétron. Né? Sim? Ele tem uma carga associada. Né? Sim? Se você tomar então a quadridivergência dos dois lados aqui, esse aqui é automaticamente zero por construção, certo? Okay? Mas o tensor energia momento também é zero, né? Ele tem a ver com as simetrias, né, das translações. Sim? Se a tua lagrangiana é simétrica, né, pelas translações, né, e simétrica por Lorentz, então só sobra o que aqui? Se você tomar a quadridivergência dos dois lados, vai sobrar, então, né, aqui dá zero, sim. Aqui vai ser a quadridivergência da parte do spin, né, desse tensor de spin aqui, ou dessa corrente de spin aqui. E bom, o produto, né, derivado do produto aqui, vai bater no T, vai dar zero. Vai bater no X, vai me dar uma eta. Certo? Mesma coisa no segundo termo aqui. Ó. Mesma coisa nesse outro termo, só está antissimetrizado. Então, vai ficar um T alfa, vai descer esse índice aqui, T alfa beta, menos um T beta alfa. Se passar para o outro lado, então, a quadridivergência dessa parte do spin tem a ver com a antissimetria do tensor de energia-momento. Tá? Okay? O que a gente sabe é que o momento angular total é conservado, sim, mas a gente não tem motivo, pelo menos a priori, para dizer que existe conservação na parte angular ou na parte de spin aqui separadamente. Tá? Mas se você procurar uma outra uma teoria um pouquinho mais avançada, por exemplo, a teoria da relatividade geral, o tensor energia-momento, na verdade, ele é a fonte da curvatura do espaço-tempo. Tá? E esse tensor de Einstein, aqui, o tensor tem a ver com a curvatura do espaço-tempo, né? Ele é simétrico nos índices alfa e beta. Então, portanto, o seu T alfa beta, né, devido a uma teoria mais avançada até, né, do que a teoria clássica que a gente está trabalhando, te pede que ele seja simétrico. Então, na verdade, se você tiver simetria aqui, voltando aqui, tiver simetria nesse caso, ele é sim conservado individualmente. Tá? Então, não é só o momento angular total, o de spin também é conservado, portanto, o orbital também é conservado separadamente. Tá? Então, o que a gente faz? Qual que é a saída disso? Porque o canônico, o tensor energia-momento canônico, em geral, não é simétrico. Então, a gente vai ver, por exemplo, no caso do eletromagnetismo mesmo, ele já não é simétrico. Tá? Então, uma saída para isso, tem uma saída na relatividade geral, que é bacana, você perturba a métrica de Minkowski ali, você faz derivadas
perturbação, você obtém o tensor de energia momento já simetrizado. Já, tá? Mas a saída para nós aqui é você somar uma quadridivergência aí, né, simetrizada apropriadamente aqui, para que o teu tensor final seja simétrico. Isso é chamado tensor de Beire-Infante. Tá? Então, você vai provar que esse tensorzinho é simétrico nesse par de índices aqui. Também dá para provar, lógico, que ele também é conservado. Né? Mas eu não impedi isso. Eu vou deixar para você brincar lá só com os índices. Tá? E essa construção aqui, né, tem que ser feita com os índices certos aqui para que seja simétrico aqui. Sim? E a mesma coisa vai ser ansimetrizado aqui nesse par de índices alfa e beta, quando você contrair, né, fizer um divergente em beta aqui, vai dar zero essa parte aqui também é zero, esse outro aqui também tem zero. Tá? Mas eu vou deixar você fazer essa continha lá. Tá? Então, acabou? Né? A resposta é não, de jeito nenhum. Tá? Porque não são só simetrias de espaço-tempo que existem. Na verdade, esse conjunto aí das simetrias de Poincaré é até insuficiente. Tem outros tipos de simetrias de espaço-tempo que são possíveis. Tá? Por exemplo, simetria conforme, né? Teria fatores de escala aí, né? Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Okay? Porém, tem outras simetrias que são mais importantes até, muitas vezes, que são as simetrias internas. Tá? Então, talvez você tenha ouvido falar já de isospin, né? Antigamente a gente achava que o nêutron e o próton eram o mesmo estado, eles têm a massa muito parecida, então trabalhava-se com um spinor de duas entradas ali, né? Igual naquela parte, né, do SU2, né? O vetorzinho 1, 0 tinha spin para cima, o vetorzinho 0, 1 tinha spin para baixo, né? Lembra? Então dá para você rodar nesse espaço interno ali, né? Trabalhar, por exemplo, chamando, digamos, o próton é 1, 0, o nêutron é 0, 1, tá? Daria para você fazer uma rotação em duas dimensões ali e cada uma dessas partículas seria um φ. Então, por exemplo, φ1, φ2 ali seria um próton e um nêutron, por exemplo. Tá? Então são transformações que não têm a ver com o espaço-tempo. A gente chama de simetrias internas. Tá? Okay? Então, um outro exemplo que eu vou mostrar já, né? É onde o campo, ao invés de ser um campo escalar real, um campo escalar complexo. Tá? Esse é o exemplo mais simples que a gente pode fazer, porque o grupo é abeliano. Tá? Aliás, todo grupo abeliano é uma cópia aí do grupo unitário de uma dimensão. Né? Tá? Que são simplesmente essas fases complexas aqui. Ó. Quem são números complexos? Né? Certo? Números unitários, né? O normal. Tá? Então você vai pegar o teu campo, seu campo original, seu φ aí, né? E vai multiplicar vezes uma fase. Tá? Se isso for uma simetria, digamos, da sua ação, da equação do movimento, né? O que isso vai me trazer? Que carga que eu vou ter? Né? Qual a carga relacionada aí? Qual a carga conservada? Isso está mais próximo de ser uma carga. Ainda não é. Tá? Okay? Mas isso está mais próximo de ser uma carga, como você está acostumado à carga elétrica, por exemplo. Tá? Okay? Então, esse é um grupo abeliano? Sim, só tem um parâmetro, só números complexos, é uma fase? Sim. Então, basta um número, que só, né? O 1 só tem um parâmetro, né? Uma rotação em torno do círculo. Sim? É o ângulo associado ao círculo. Sim? Então, você só tem um gerador. Sim? São números, eles comutam. Sim? Então, isso é unidimensional. Sim? Então, na verdade, esse gerador nem é uma matriz, isso é um número 1 por 1.
Pode ser muitas vezes a gente toma esse T igual a 1 mesmo. Tá? Eu vou carregar esse T para te mostrar por que eu estou dizendo que ele tem a ver com a carga. Tá? Okay? Pelo menos ele é o mais próximo aí que a gente vai chegar por enquanto da carga. Tá? Só que, nota o seguinte, se eu estiver rodando nos complexos, né, esse φ, se ele era real, ele virou complexo. Eu não posso ter dois números, eu tenho que começar, né, tinha um para em dois, eu tenho que começar com 2 mesmo. Então, além do φ, eu vou pedir que eu tenha também um φ complexo conjugado, φ asterisco. Sim? Okay? Que vai ter, obviamente, a transformação complexo conjugada aqui. Né? Se isso aqui é E a menos I ômega t, isso aqui vai ser E a mais I ômega t. Tá? Então, eu vou ter 2 campos aí, o φ e o φ asterisco. Sabe? Fazendo a perturbaçãozinha aqui, né? Abrindo em primeira ordem aqui a expansão infinitesimal, só tem variação na forma agora sim. Eu não estou variando espaço-tempo, só vai ter variação na forma. Então, a variação na forma em ômega, né? Essa é a primeira aproximação aqui, volta aqui. Expande, isso aqui é 1, então vai dar φ, então isso já dá o delta φ. Tá? Ou vai lá na primeira equação aqui, ó. Isso é 0? Sim, não tem nada a ver com né? Essa parte aqui é 0, não tem nada a ver com espaço-tempo. Isso é um número 1. Sim? Aqui eu botei um I que é para ficar hermitiano. Esse I some, desaparece toda hora. Infelizmente. Né? Mas aqui ele está menos I, na verdade. Então aqui vai ficar menos I, né, vezes T vezes φ, igual a primeira equação. Aí o complexo conjugado é lógico, vai ficar mais I vezes T, φ asterisco. Tá? Então, se eu voltar na corrente de Noether, né, eu copiei ela aqui de novo, sem o termo da coordenada, a variação da coordenada 0, né, eu vou ficar com menos IT φ, né, e aqui mais IT φ dessa expressãozinha aqui, bacaninha, né? Tá? Eu não dei Lagrangiana nenhuma aí. Isso aqui é só um formalismo geral, isso vai servir para Lagrangianas que tenham esse tipo de invariância, sim? Tem esse tipo de simetria, né? Nas equações de movimento, ou, lógico, na Lagrangiana que deu origem a essas equações de movimento. Tá? Okay? De novo, estou dizendo aqui que eu usei Δx igual a 0, né? Porque a transformação interna não vai, né, ser afetada aí, né? A coordenada, né? Tá? Ok. E novamente aqui, né? Quando se você pegar J0, eu nem escrevi aqui, mas se você pegar J0 e integrar em d3x, então é só fazer o derivado no tempo aqui, né? Integrar em d3x, você chegou na carga. Você chegou na carga? Sim, isso aqui é proporcional a t, então. Sim? Se você fizer t igual a 0, né, ou ômega igual a 0, você vê que a transformação se anulou. Sim? Então essa corrente, ou essa carga aqui vai ser igual a 0. Tá? Outra maneira de ver isso também é se você voltar até um campo só. Sim? O φ igual a φ asterisco. Né? Se o φ for igual a φ asterisco, esses dois termos aqui se cancelam, você tem de novo uma carga igual a 0. Tá? Então, um campo, o que a gente tira daqui é que um campo real, né, se for sozinho, ele não tem carga. Tá? Legal, então isso aqui é a carga elétrica, né, a resposta é quase. Tá? Por quê? Porque essa é uma transformação a parâmetro constante. Sim? Então vai ter uma grandeza associada que a gente chama de carga, hein, mas de verdade mesmo, que a gente conhece como carga elétrica mesmo, toda vez que você, né, digamos, eu tenho um elétron aqui e outro elétron aqui, eles se repelem, né, como é que um enxerga o outro? Tem que ter um campo aqui no meio, sim? Tem que ter um campo elétrico, campo magnético, ou o quadri potencial. Tem que alguém fazer esse papel aí, né? O campo elétrico e o campo magnético saem desse quadri potencial, ou simplesmente potencial, né? Tem que ter alguém que faça a propagação, né,
entre essas cargas. Então, toda vez que você põe uma carga realmente no seu sistema, tem que ser colocado um campo de gauge. Tá? E o campo de gauge tem a ver com a transformação a parâmetro local. Sim? Okay? Eu só vou fazer o exemplo, vou continuar no grupo abeliano, eu só vou fazer o exemplo abeliano. O não abeliano é terrível, tá? Por causa da não comutatividade, aqui, esses termos aqui são terríveis. O Aldrovandi deu uma simplificada, que não é bem o que ele fez ali, tá? Porque esse fator aqui em cima e o fator aqui embaixo, né? Esse fator aqui na álgebra e a derivada desse objeto na álgebra, em geral, não comutam. Tá? Essas duas matrizes aqui, em geral, não comutam. Então tem que tomar mais cuidado com essas demonstrações aí. Tá? Okay? Bom, não cabe nesse nosso curso aqui essa parte não abeliana. Tá? Isso seria o primeiro passo da QCD, né? Da cromodinâmica quântica. Sim? A primeira etapa ali seria a teoria de Young-Mills. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto, isso aí está além do nosso curso. Tá? Então eu vou parar só no abeliano, você já vai ver que já é complicadinho. Tá? Legal, então vamos para um parâmetro que varie com o ponto. Então não é mais, por exemplo, se eu fizesse uma rotação, não seria uma rotação um ângulo fixo, todos os pontos do espaço rodando o mesmo ângulo. A gente vai falar mais sobre isso. Não, seria dependente do ponto. Então tem um ponto que vai rodar mais, ponto que vai rodar menos. Tá? Okay? Então essas rotações, aqui, essa transformação, né? Se eu tomar a derivada dessa transformação, como esta parte agora depende do x, né? Então vai ser, por exemplo, a derivada do φ, legal. Então aqui tem a transformação que eu estava esperando mesmo. Sim? A transformação de um gradiente aqui, num vetor com índice para baixo, um vetor covariante, eu estaria esperando essa transformação aqui, só esse primeiro termo. Mas como eu tenho uma derivada nesse fator aqui, eu tenho um termo extra, que é essa parte aqui que me atrapalha horrores aí, eu não vou conseguir ter uma derivada com uma transformação correta. Ela não vai se transformar dos dois lados corretamente, covariantemente. Tá? Então essa não é uma derivada covariante. A derivada covariante mesmo, a gente põe à mão aqui um termo a mais. Ao invés de ser a derivada parcial ordinária, a gente põe um termo a mais para compensar esse termo extra aqui na transformação. Tá? Eu não quero esse termo extra na transformação, eu quero uma transformação decente. Sim? Okay? E é o que acontece, por exemplo, no eletromagnetismo e acontece também nas teorias do QCD e teorias mais avançadas. Tá? Então, eu quero que essa derivada aqui tenha a lei de transformação correta. Sim? Okay? Se esse meu φ aqui tivesse índice, eu teria que me preocupar um pouquinho mais. Como ele é escalar aqui, né? Essa transformação aqui seria uma transformação de Lorentz mesmo, matriz de Lorentz, por exemplo. Tá? Okay? Que eu vou pedir então que tenha essa transformação aqui, ó, del alfa, né? Transformada aqui, del alfa φ transformado, né? Seja o teu lambda del alfa φ original, certo? Okay, eu vou pedir que isso mantenha a covariância, que a transformação seja a mesma dos dois lados, certo? Seja uma equação covariante. Tá? Não tem nada a ver com índice covariante isso. Certo? Infelizmente é o mesmo nome. Então, se eu demandar isso, eu acho qual é a transformação do A. Tá? Então, qual que é a transformação? Né? Vamos lá. Essa derivada covariante é a derivada parcial usual, sim, é uma derivada ordinária, mais o termo, o campo compensatório, aí, o campo para calibrar isso aí, é o campo de gauge. Sim? Porque ninguém fala calibre. Mas, transformado desse lado aqui, ó. Sim. Okay. Então, o A transformado, bom, derivada não tem nada a ver
O espaço-tempo não tem nada a ver com essa transformação. Tá? Okay? O gerador aqui é só um número, você pode fazer t igual a 1. Tá? No caso não abeliano, tome cuidado. Tá? Okay? Vai atuar no campo transformado, sim? Aquela equação original lá do começo da aula, só que com ômega com x. Tá? Eu não pus x aqui porque não cabe. Eu tive que até apagar os termos. Tá? Eu quero que seja o E atuando na derivada covariante sem transformar. Tá? Então é só expandir isso aqui, né? Só, ó, vai atuar, essa derivada aqui vai atuar, aqui vai aparecer esses dois termos. Ó, tá? Esse aqui é o termo que eu queria, que vai aparecer do outro lado também, né? Pela distributiva, que eu já cancelei. Certo? Só sobrou o que? Esse segundo termo está aqui, ó, eu só copiei. Ó, tá? Esse segundo termo, mais o A, né, e a linha, etc., batendo nesse T, batendo nesse E, a menos I ômega T φ, tá aqui, ó. Tá? Já matei esse primeiro aqui, só ficou essa multiplicação aqui. 2 segundos, você cancela T, o φ, o E, a menos I, o I, etc., e você percebe que a transformação para o campo de gauge, né, para o potencial vetor, hein, é simplesmente um gradiente a mais. Né? Sim? Porque você só tem um del alfa ômega da transformação. Tá? Isso é exatamente o que acontece no eletromagnetismo e a curvatura não é afetada. Sim? Pelo menos no caso abeliano, a curvatura não é afetada. Tá? Legal. Então, isso te mostra que, na verdade, o teu A é meio que espúrio, ele é meio redundante. Tá? Ok? Você pode somar isso aqui e não muda o campo elétrico, o campo magnético, o tensor de Faraday são esses campos. Assim, a gente mede esses campos. Tá? Ele não é mudado? Não. Pelo menos classicamente não faz muito sentido a gente pôr esse A aqui. Quanticamente faz. Tá? Existem experimentos, por exemplo, Bon Aharonov, que você mede esse A mesmo. Sim? Okay? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou estar colocando tenha em mente que eu estou pondo uma coisa a mais aqui para tentar compensar a minha ignorância aqui na transformação. Tá? Okay? Então eu vou ter um preço a pagar nisso. Sim? Legal. Então, como eu já tinha falado, né, a variação vai ser um gradiente, certo? Okay? E quando eu colocar isso aqui no teorema, né, de Noether, eu vou voltar na equação 7 lá. Vem aqui para trás, aqui, apesar de não ser válida essa parte aqui, esse delta não posso ficar tirando e pondo, porque ele não é mais constante. Sim? Aqui era constante na primeira parte, era uma transformação global. Todos os pontos do espaço-tempo tinham o mesmo parâmetro sendo transformado aí, mesmo parâmetro fixo de transformação. Agora ele é local, então eu não vou poder fazer esse truque aqui de dividir, aqui, não dá para fazer isso. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma coisa mais ferrada ainda. Aqui eu comentei que eu ia pegar uma porção de espaço-tempo, aí, pegar nas fronteiras ali, ficar só com o termo de divergência aqui que me interessa, né? No primeiro teorema de Noether. No segundo teorema de Noether, o que me interessa mesmo, né, não são essas divergências. Na verdade, eu posso pegar e, como é local, eu posso encolher isso daí para praticamente no ponto. Assim, esse meu M ir para um ponto só, eu fazer esse M aqui indo para um ponto só. Então todas essas divergências aqui pode jogar tudo fora. Tá? Ok? Eu vou pegar outra parte agora. Sim? Eu vou jogar as divergências fora? Sim, eu só vou ficar então com a derivada de Lagrange. Ah, mas isso não é zero quando vale a equação do movimento. Eu não quero que valha a equação do movimento. Agora é a segunda parte disso aqui. Isso aqui que é legal. Tá? Vai ficar então, né, eu estou naquele exemplo do φ asterisco, e agora eu pus o ômega que varia pontualmente, assim, varia localmente. Tá? Então vai ficar como? Eu vou ter as três, né, contribuições. Isso aqui é o del φ, volta aqui da equação daqui de trás. Ó. Isso é o del φ barrado, sim? Isso é o del φ asterisco barrado. Tá? Então aqui essas duas contribuições. Sim? O menos IT, o mais IT aqui, φ, delta ômega, etc. Tá?
E esse cara aqui, como a derivada está atuando no ômega, sim, tem um shift ali da transformação de gauge, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou escrever isso como uma derivada total, né, um divergente aqui desse termo todo, que não contribui, então eu já joguei fora, certo? Menos a derivada no primeiro fator aqui, ó. E aí eu deixo o ômega livre, eu posso fatorar finalmente aqui, eu consigo fatorar o delta ômega, né, dessa expressão. Tá? Ok, então isso vale localmente, eu posso encolher, eu não estou preocupado mais com o termo de fronteira, nada do gênero. Tá? Essa expressão vale no mesmo ponto, no mesmo x, sim? Independente desse sujeitinho aqui. Então, para que isso seja uma simetria, né, para o delta S igual a zero, para um delta ômega arbitrário, não tem jeito. Esse colchetes aqui, né, esse fator aqui do colchetes é igual a zero. Tá? Okay? E, portanto, a gente chega numa identidade. O segundo teorema de Noether não te dá carga conservada. Tá? Ele te dá uma relação que é válida, independente da equação do movimento. Tá? Se você puser um campo que seja a equação do movimento, seja válida, né, que satisfaça a Euler-Lagrange, você fica com zero igual a zero, não ganha nada. Tá? Okay? Mas se você não substituir a equação do movimento, isso continua sendo válido, independente delas. Tá? Okay? E isso aqui só te diz o seguinte, você está pondo coisa a mais aí, você está colocando campo redundante, você está pondo uma redundância aí. Então essas identidades te obrigam a você olhar de novo para isso aí e falar, opa, eu pus um A em excesso aí. Sim? Okay? Lá no eletromagnetismo você vai ver, a gente põe 4 campos A's, né? Sim, o A alfa, o A, né? 0, 1, 2, 3, 4. E no fundo a gente tem, sei lá, campo elétrico e magnético, só 2 caras ali, 2 direções do espaço-tempo, né? Tá? Ok? Então é excesso. Sim? Então essa redundância vai ter que ser amarrada a algum ponto. Você vai pagar esse preço em algum momento. Tá? E essas identidades aí estão te afirmando isso. Tá? Na teoria clássica, o que a gente faz é simplesmente fixar o gauge, né? A gente amarra ali essas variáveis. Na teoria quântica, essas identidades aqui são mais importantes até. Você vai ver lá a identidade de Ward, Takahashi, ela é essencial para você ter conservação ali, tem uma relação ali entre as amplitudes de probabilidade, ou seja, é mensurável isso. Sim? Okay? Isso aqui é um protótipo dessas identidades. Então, é só para você ter uma ideia do que é o segundo teorema de Noether. Eu nem vou te pedir exercício nem nada. E a última coisa que eu tenho que falar também é que toda grandeza conservada, né, vem de uma simetria, toda carga conservada vem de uma simetria da Lagrangiana, e a resposta é não. Tá? Então, o teorema de Noether é muito legal, é importantíssimo, mas existem grandezas que vêm de uma característica que tem a ver com o espaço-tempo como um todo, ou seja, com a sua topologia. Tá? Okay? Vou dar um exemplo mais simplório que tem aqui, que da equação de Sine-Gordon, ao invés de ser Klein-Gordon, que você viu, vai ser de Sine-Gordon. Eu não precisava fazer isso aqui explicitamente. Na verdade, como eu já disse, isso não tem a ver com a Lagrangiana. Tá? Ok? Deixa eu te mostrar. Por exemplo, vamos pegar em 2 dimensões. 2 dimensões, pega o símbolo de Levi-Civita, né? Ele é antissimétrico no alfabeto. Tá? Então, constrói para um campo, né, em 2 dimensões, um campo, né, escalar aqui, construa essa corrente aqui. Então, isso automaticamente, por causa dessa antissimetria, automaticamente você já tem um del alfa, J alfa igual a 0, ou seja, já tem uma equação da continuidade. Então, tem que ter uma carga
associada, aí tem essa corrente aí que é conservada, tá? Okay? Só que isso não vem de Nether, eu não escrevi lagrangiana nenhuma ainda, tá? Mas só para exemplificar, pega uma lagrangiana desse tipo aqui, né? É uma brincadeirinha, né? Sine Gordon, tá? Nota o seguinte também, né? Se você fizer para ângulo pequeno, isso volta a ser Klein-Gordon da aula passada. Tá? Mesma coisa aqui, isso aqui vai voltar a ser menos φ ao quadrado sobre 2, aqui, expando o cosseno até a segunda ordem. Aqui. Você vê que ele volta. Tá? Legal. Então, qual que é a solução? É terrível. É terrível, porque isso aqui não é linear, isso não é mais φ, isso é uma função não linear. Tá? Não existe método simples de resolver isso daqui. Tá? A gente está acostumado com a equação diferencial linear, é super fácil, vale o princípio da superposição, vale o diabo a 4. Isso aqui não vale. Então a gente só conhece uma solução ou outra ali, são soluções particulares, porém existe um certo tipo de solução particular que aparece para tudo quanto é equação basicamente aí não linear, tá? Que é o sólido, ou uma onda solitária. Aqui tem um desenho dela aqui. Tem trocentos vídeos na internet, eu não vou perder muito tempo com isso. Essa onda aqui pode, né, se você fizer o t variar aqui, ela vai andando ao longo do x aqui, tá? Se você quiser o anti-Soliton, seria ele de ponta cabeça. Tá? Você tem colisões entre eles. Tem trocentos vídeos, eu não vou mostrar nada, eu só quero te mostrar o seguinte aqui. Tá? É bem rapidinho. Tem uma carga associada, né? Sim. Quanto que é essa carga? Essa carga, na verdade, é um invariante topológico. Ele tem a ver com os nós que você dá nessa sua linha, que depende, na verdade, da condição de fronteira, aqui, que eu nem comentei. Okay? Depende de como você está amarrando esse cara num espaço extra. Sim? Eu não vou falar muito disso, mas a integral é do mesmo tipo que, né, a gente fez aqui volta aqui, né? É del alfa j alfa aqui, então o j0 integral no espaço, né, do j0 é a carga, sim, ok? Você vai fazer o exercício, você vai saber disso que eu estou falando. A gente bota um 2π aqui que é para normalizar, tá? Okay? Então, se você integrar isso aqui, esse sujeito aqui é só voltar aqui, ó. Né? Ó, 0, 1 é mais 1. Né? Del 1 é del x. Sim, tá aqui, ó. Então vai ficar a integral de del φ del x, integrado em x, então teorema fundamental do cálculo aqui, vai ficar o φ no limite superior menos o φ no limite inferior, tá? Eu deixo você se divertir aqui, faça o x indo para infinito, então não t igual a zero, faço o x indo para infinito, exponencial, né, vai divergir, arco tangente, né, indo para infinito é π sobre 2, sim? O ângulo cuja tangente vai a infinito é π sobre 2, então isso aqui é 2π, é o próprio gráfico aqui dá para ver, aqui é 2π e no outro limite é zero, então vai ficar 2π, né, aqui ó, 2π menos zero, por isso que você normaliza em 2π aqui embaixo, isso aqui é igual a 1. Se você tiver dois solitons ali, vai ser 4π, então normaliza, vai ser 2, assim por diante. Então, para um soliton de ponta cabeça, menos 1. Tá? É quase um brinquedinho isso aqui. Lógico, tem coisas complicadas, por exemplo, a equação de KdV é super complicada e aparece esses solitons lá. Né? Okay? Mas esse número aqui, esse número solitônico aqui, é então um invariante que tem a ver com a topologia, com o número de voltas aí que você está dando antes de amarrar esse seu eixo X aí, tá? Pensa na linha, igual aquela linha de átomos vibrantes. Sim? Então, existem cargas, né, que vão vir pelo teorema de Nether, que tem a ver então, com simetrias a parâmetro constante global, certo? E tem essas simetrias aqui, tem essas cargas que não tem a ver com esse tipo de simetria, mas sim com a topologia. Tá? Okay? Tenha isso em mente, tem esses dois tipos de cargas aí conservadas na física. Tá? Elas têm origens bem distintas. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, como sempre, mande um e-mail. É isso aí.